Bom dia. Eu vou aproveitar que eu fiquei sem muitas caixinhas para responder, que os meninos foram no Kumon e que eu fiquei um tempo aqui sozinha. Daqui a pouco minha mãe aparece aí no fundo da nossa live para responder algumas caixinhas para vocês aqui pelo ao vivo, tá? Faz bastante tempo aí que a gente não faz uma live, né? Mas a grande maioria das caixinhas tem ligação, perguntas sobre as doenças, né? Imagino a pele, porque a alergia de pele, porque isso, porque aquilo. Então, eu acho bacana uma resposta um pouco diferente para vocês aqui, tá? Então, assim, qual é o nosso trabalho? Em uma das minhas caixinhas, eu recebi uma pergunta de um médico. Não foi bem uma pergunta, foi uma afirmação, né? Em que ele dizia, baseado em que essas respostas, isso é muito diferente. Não recebi como uma crítica, né? Ele queria entender isso. Vamos entender assim. Nós temos a medicina tradicional, certo? Nós temos aí os médicos, nós temos os psiquiatras, nós temos os psicólogos, nós temos os terapeutas, tá? Isso tudo é uma escala muito bacana. Dentro da terapia, nós temos os terapeutas complementares, terapia de constelação familiar, terapia de reprogramação, terapia que trabalha com os conhecimentos da nova medicina germânica, acupuntura, florais de Bafta, terapia, iridologia, microfisioterapia, enfim, tá? Então, tudo isso é uma grande cadeia. A terapia complementar, ela não vem substituir a medicina tradicional, o que significa que saber o significado de uma doença não nos isenta de um possível tratamento. O que acontece na minha percepção, o que acontece dentro do meu conhecimento, é que muitas vezes a medicina tradicional não consegue te ajudar a um processo de cura, porque nós, da medicina complementar, acreditamos que exista um conflito por trás de todo adoecimento. Se você vai precisar de medicamento, se você vai precisar de cirurgia, se você vai precisar de um outro tipo de acompanhamento, tudo bem. Isso aí é algo à parte, tá? O que nós precisamos entender é que sempre vai haver um conflito por trás de um adoecimento. Hoje eu posso dizer aqui para vocês ao vivo, sem medo, depois de tantos anos aí trabalhando com isso, que eu nunca mais atendi um tipo de adoecimento que não tenha tido um conflito inesperado, que é aquilo que nós chamamos de DHS, por trás desse sintoma que está sendo vivido agora, tá? Então sempre vai ter. Muita gente pergunta para mim, tá, queda de cabelo tem alguma questão emocional? Eu quebrei a perna, eu tô com problema de pele. Sempre vai ter, mas não é uma coisa tão simples de ser compreendida. Até porque o significado é uma coisa, o que você vai fazer a partir de agora é outra, tá? Então por isso que muitas vezes a resposta da caixinha não é uma coisa tão simples de ser feita, tá? O que a gente precisa entender assim, o que esse órgão faz, tá bom? Dentro da nova medicina germânica, nós temos as origens embriológicas de cada órgão. Então, nós temos a grande maioria dos nossos órgãos vitais que tem origem de endoderma, que tem muita relação com os conflitos vitais mesmo, aqueles conflitos que modificam algo na minha vida. Depois nós temos mesoderma novo, os conflitos de atentado à integridade, que tem alguns órgãos bem específicos, incluindo a segunda camada da pele, que são os atentados à integridade, que são os abusos, né? O que é um atentado à integridade? Um bullying, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Então, isso são os conflitos relacionados à segunda parte da pele, que tem doenças um pouco mais profundas, como vitiligo, como melanoma. Depois nós temos o mesoderma novo, que são os órgãos ditos principalmente, né, tô falando de uma forma bem resumida, os órgãos de sustentação do corpo. Então, eu brinco muito cabeça, ombro, joelho e pé, que são os ossos, as articulações e a musculatura, ligamentos, enfim. E por último, nós temos a origem de ectoderma, que é principalmente, além de outros órgãos, a pele,
tá? Que são os conflitos de perda, de separação, perda de contato, o que significa, grosso modo, que é na pele que nós sentimos as enfermidades ligadas às separações, as enfermidades ligadas à perda de contato, as enfermidades ligadas a você estar dentro de casa agora na pandemia, tá bom? Então, é assim que funciona. Se você tem alguém, vou dar uma pequena pausa, se você tem alguém que seria legal estar aqui nessa live entendendo os adoecimentos, pega esse aviãozinho que tá bem embaixo aqui, clica nele e manda para algumas pessoas que você gostaria que assistisse um pouquinho sobre por que nós adoecemos, que é isso que eu tô fazendo de forma extraordinária aqui para vocês, tá bom? Então clica no aviãozinho, vai mostrar ali do lado direito da sua tela para quem você quer enviar, você envia para algumas pessoas aí, para que mais pessoas possam receber a resposta das suas caixinhas aqui através dessa live, tá? Entenderam? O que é importante a gente entender é que nas crianças, por exemplo, aí abaixo dos 7 anos, a grande maioria das enfermidades acontecem ligadas aos pais. Então vamos lembrar, nós temos o cérebro reptiliano, nós temos o cérebro límbico, nós temos o neocórtex e nós temos aí, que eu não vou me aprofundar, um quarto cérebro. O neocórtex é o nosso cérebro responsável por pensar, por tomar decisões. As crianças não têm o neocórtex bem desenvolvido, tá? Então, as crianças têm o límbico bem desenvolvido, que significa que as crianças sentem, as crianças amam cegamente. E nesse processo existe o amor cego, que é o amor que inevitavelmente adoece. Resumindo, muitas vezes os nossos filhos adoecem no nosso lugar, sim? Adoecem por conta de uma situação que a gente está vivendo, mesmo que a gente esteja tentando disfarçar essa situação a todo custo. Um exemplo, vamos supor que você esteja aí muito brigado com seu marido, tá louco para terminar esse relacionamento, não suporta mais, mas vocês estão disfarçando isso frente às crianças. As crianças não estão entendendo, porque elas precisariam do cérebro, do neocórtex para fazer isso, mas elas estão sentindo. É exatamente nessa região do cérebro, cérebro límbico, que nós guardamos as nossas memórias, que nós sentimos tudo, todas as nossas programações de infância. E é exatamente nessa região do cérebro que a grande maioria das percepções de doenças acontecem. Então, muitas vezes o seu filho pode ter, também tem as doenças próprias das crianças, mas na sua grande maioria o seu filho pode estar com um problema de pele, no braço, no tronco, nas costas, por conta de um conflito de separação que você está vivendo, ou por conta de uma percepção que ele está tendo de que em algum momento ele vai se separar de você, uma viagem que você vai fazer, você está indo trabalhar mais tempo, ou ele estava indo para a escola, agora não está indo mais, então vocês estão ficando menos tempo ou mais tempo juntos. Eu vi nas caixinhas que tem alguma pergunta sobre herpes na boca, né? Então, vamos pensar comigo. O que a boca faz? Então, a boca é a região do nosso corpo responsável pela fala, ou responsável por captar algo ou eliminar algo. Então, nós podemos estar com um problema na boca porque eu estou com dificuldade de me expressar, de falar o que eu gostaria de falar, de colocar para fora, de sinalizar, ou eu tenho um último beijo, um último contato que eu tive com a boca, uma última pessoa que eu dei um beijo, depois essa pessoa foi embora, depois essa pessoa sumiu. Imaginem uma cena de uma criança que vai visitar um avô e toda semana vai. Aí foi visitar o avô aí no comecinho da pandemia, deu um beijo carinhoso no avô, depois não conseguiu mais ver o avô e agora então começa a desenvolver alguns probleminhas na boca, alguns probleminhas na pele, tá? Percebam que esses problemas vão aparecer por conta desse conflito de contato e separação, tudo bem? A gente precisa sempre entender o que o órgão faz. Vamos dar um novo exemplo. Por exemplo, você está com problemas nas suas mãos. O que as suas mãos fazem? É sempre a pergunta que você tem que trazer para você. O que a sua mão faz? A sua mão tem contato com alguém? A sua mão trabalha? Imaginem eu que trabalho com microfisioterapia,
Se eu começar a ter uma tendinite na minha mão, talvez eu precise começar a olhar para a minha profissão. Eu estou insatisfeita, isso já não está mais me trazendo um benefício. Por que a minha mão está adoecendo? A dor é um sinal de que algo está se curando ou de que o seu corpo está procurando algo que você precisa olhar. Tudo bem? O importante aqui hoje, nessa live rápida e também nas nossas respostas de caixinhas, é que vocês sempre acreditem que existe um conflito por trás de toda enfermidade. Seja ela a queda do seu cabelo, seja ela a unha do seu dedinho que encravou, sempre vai ter um significado, sempre vai ter algo por trás disso. Muitas vezes não é uma simples resposta de caixinha. Muitas vezes é uma consulta, muitas vezes é um médico, muitas vezes é uma cirurgia, enfim. Existe uma necessidade de olhar para isso. Quando você compreende o porquê, o seu corpo sente novamente um estímulo. E esse estímulo pode ser o estímulo que o seu corpo está precisando para iniciar um processo de autocura. Problema: quanto mais tempo você demora para tomar a decisão de compreender e de fazer uma mudança, maior é a lesão do tecido. O que significa que quando eu fico muito tempo num problema, quando eu resolvo esse problema, eu posso ter perda de tecido que faz com que o meu órgão não consiga mais funcionar normalmente, mesmo que eu já tenha compreendido a questão. Resumindo, não fiquem muito tempo aí enfiados em questões que têm necessidade de resolução, que têm necessidade de compreensão. Vocês sabem disso, que o nosso corpo emocional, ele sempre sabe o que é melhor para nós. Nós temos a dificuldade de desagradar os outros, nós temos dificuldade de acessar as nossas dores, nós temos dificuldade de levantar o tapetinho que estão com as sujeiras aí que nós estamos acumulando a vida inteira, né? E é isso que nós precisamos começar a fazer, tá? Delicadamente, no nosso tempo, o corpo físico e mental... Eu acho que eu pus a mão no microfone. O nosso corpo físico e mental tem um tempo. O que nós precisamos é estar sempre atentos. Melhorou? Eu acho que eu pus a mão no microfone. Voltou? Voltou o microfone? Voltou o microfone, gente? Tô sem som, meu Deus! Voltou? Tá, alguém botou o dedinho ali, ok. Eu acho que eu fui mudar a mão do telefone e daí pus a mão em cima do microfoninho aí do telefone, tá? Então, o que nós precisamos é acessar delicadamente, como eu estava dizendo, o nosso tempo. Não tenham pressa, não precisa tirar a borboleta de dentro do casulo, tá bom? O que nós precisamos é ficar atentos às nossas sensações, tá? Isso é treinável. Eu vinha falando para a turma de Biossistêmica de Dourados desse fim de semana. Acessar a nossa intuição e as nossas sensações é algo treinável. Nós precisamos estar em tranquilidade para que a gente possa sentir qual é a nossa necessidade emocional do momento, porque esse sentir é que vai levar você a uma terapia, a uma live, a uma caixinha, a um vídeo do YouTube, para que você possa estimular o seu corpo a entender, compreender qual foi a questão, para que ele possa entrar num processo de autocura. Isso tá claro para vocês? Eu sinto muito aí por um monte de gente que eu não respondi as caixinhas, tá? É que realmente ontem, final da tarde, tinha 300 caixinhas, 290 e não sei como. Não tem como eu responder, tá? Algumas eu brinco, até porque brincar estimula o sistema límbico, que é aquele cérebro das crianças, o cérebro do sentir. E sentir algo, rir, olhar uma caixinha, dar risada da resposta, também faz com que o seu corpo possa lindamente ajudar a sua criança a sair desses processos programantes, muito traumáticos aí que ela viveu, tá bom? Vamos aí experimentar viver a vida um pouco mais leve, né?
se é que isso é possível, nos liberar um pouco mais das nossas crenças limitantes, que muitas vezes não nos permite acessar uma camada muito mais suave da nossa mente, muito mais suave da nossa vida, que nos mostra que tudo não é tão pesado assim, tá? O nosso corpo sabe o que fazer, o nosso corpo sabe para que lado ir, tudo bem? O suor nas mãos, Gi, tá sim, tá ligado sempre, todos os sintomas que vocês trouxerem para mim nessa live, nas caixinhas, nas consultas ou no curso, tem uma explicação, tá? O suor nos pés e nas mãos também, porém o suor nos pés e nas mãos não é apenas um tecido, então não é um contexto tão simples. Tem que ver se isso está incomodando, tem que ver em que momento isso acontece, se isso acontece em momento de tensão, em momento de nervoso, em momento de ansiedade, tá? Porque o suor nos pés e nas mãos pode estar ligado só a um momento que você está vivendo em relação a qualquer conflito, tá? O seio esquerdo, Fran, o seio, a mama, ela tem ligação com o meu ninho, né? Então, o meu ninho é a minha casa, a minha vida, as minhas preocupações. E ser esquerdo ou ser direito tem que entender muito a questão da lateralidade, que isso aqui cabe outra live, né? A lateralidade é quando você está no hemisfério... Quando você é de lateralidade masculina ou feminina. Isso aqui é da outra live, tá? Geralmente, quando tá com a lateralidade ali normal, também não gosto de usar essa palavra, o lado esquerdo tem ligação com a mãe, com os filhos, com o meu eu, com a minha vida íntima, tá? Logo, esses problemas no seio esquerdo tem ligação com preocupações no meu ninho, nos meus filhos, na minha mãe, na minha vida. Tudo bem? As casquinhas que aparecem e somem no couro cabeludo da criança tem a ver com as separações, tá? Casquinha no couro cabeludo é um ectoderma e vale bastante a pena a gente perguntar quem é que fazia carinho na cabeça dessa criança que não tá fazendo mais, era o próprio pai, a mãe, quem se distanciou dessa criança que fazia carinho aí nessa região da criança que agora ela está precisando se proteger contra essa perda, tá? Tudo bem? É isso. Uma livezinha rápida, aproveitando aí que as crianças não estão em casa. Acabei de ver que minha mãe tá ao vivo e ela tá lá dentro, então ela não passou por aqui ainda, pra matar um pouco a saudade que a gente tava de fazer live, principalmente na terça-feira, tá? Que a gente tá muito corrida por conta de todos os acontecimentos. O curso presencial voltou, graças a Deus não, Deus sempre permitiu isso, mas ele estava esperando qual era o momento que a gente ia agir, né? E agora é o momento em que eu vou parar, porque eu pretendo ainda essa semana lançar a agenda aí do final de 2020 e de 2021 para quem tem interesse aí em se aprofundar em tudo isso que a gente trouxe hoje. Tudo bem? Amanhã nós temos a live do Instituto Pequeno Cidadão com o Robert, que vai falar sobre os adoecimentos na pandemia, tá? Então amanhã à tarde, se eu não me engano, é às 18 horas, nós vamos fazer essa live. Vou mandar agora novamente aqui no meu Instagram, para que vocês possam ativar o sininho aí e participar. Por que nós adoecemos na pandemia? Quais são as doenças típicas de pandemia? E vamos falar logo sobre isso, porque isso já tá indo embora e tá na hora da gente finalizar esse ciclo, né? Tudo bem? Então, um beijo pra vocês. A live fica salva no IGTV, tá? E aí vocês podem mandar aí pra quem vocês quiserem, ok? Um beijão pra vocês e a gente se vê aqui amanhã. Até lá!